A mulher estava agachada na beira da estrada, remexendo o lixo embaixo do sol escaldante de meio-dia. Fernanda quase não viu. Passaria direto se não fosse o reflexo do sol numa lata de alumínio que a senhora segurava com mãos trêmulas. Ela pisou no freio, o carro chiou, e sua filha, Sofia, 7 anos, olhos curiosos, perguntou do banco de trás: "Mãe, por que parou?" Mas Fernanda não conseguia tirar os olhos daquela figura. A mulher tinha que ter uns 80 anos, talvez mais. Usava um vestido florido, sujo de terra, chinelos furados e um chapéu de palha todo desfiado. O rosto queimado de sol, as mãos sangrando em 2 dedos de tanto mexer em lixo. E estava sozinha, completamente sozinha naquela estrada de terra que cortava o interior, onde não passava ninguém por horas. "Mãe!" Sofia insistiu. Fernanda estacionou no acostamento. Saiu do carro. O calor bateu nela como uma parede. Devia estar fazendo uns 38 graus. O cheiro de mato seco misturado com lixo velho invadia as narinas. "Dona, a senhora está bem?" A mulher virou-se assustada, e foi quando Fernanda viu os olhos dela. Vazios, confusos, perdidos de uma forma que ia muito além de estar perdida numa estrada. Onde eu tô?" a senhora perguntou, a voz fina como papel crepom. O que Fernanda não sabia, o que ninguém poderia imaginar, é que aquela mulher estava desaparecida há 3 meses, que uma família inteira a procurava desesperadamente, que sua foto estava em cartazes espalhados por 3 cidades, e que ao ajudá-la, Fernanda desencadearia uma série de eventos que não só salvariam uma vida, mas mudariam a dela completamente. Porque algumas pessoas cruzam nosso caminho por destino, e essa senhora de 82 anos carregava um segredo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Respire fundo, essa história vai te quebrar e te reconstruir. Fernanda nunca se considerou especial. Aos 32 anos, era apenas mais uma mãe solteira tentando sobreviver num país que não facilita nada para quem cria filho sozinha. Trabalhava como auxiliar administrativa numa clínica veterinária da cidade, Campos Verdes, interior de Minas Gerais, daquelas cidades pequenas onde todo mundo conhece todo mundo. O pai de Sofia tinha sumido quando ela tinha 2 anos. Simplesmente pegou as coisas e foi embora, deixando um bilhete de 3 linhas que dizia: "Não dou conta de ser pai." E Fernanda, que achava que conhecia o homem com quem dividia 5 anos de vida, descobriu que não conhecia nada. Desde então, era ela e Sofia contra o mundo. Acordava às 5h30 todo dia, preparava café, levava a filha para a escola, ia trabalhar, buscava Sofia, voltava para casa, fazia janta, ajudava com lição, colocava para dormir. E recomeçava no dia seguinte. Não tinha tempo para heróis, não tinha energia para grandes gestos, apenas sobrevivia, um dia de cada vez. Até aquela terça-feira de fevereiro. Ela estava voltando de deixar Sofia na casa da prima, que cuidava dela nas férias escolares, quando viu a senhora na estrada. E algo dentro dela simplesmente não conseguiu seguir em frente. Talvez porque ela mesma já se sentiu invisível tantas vezes. Talvez porque sabia como é estar sozinha quando mais precisa de alguém. Ou talvez porque o destino tinha planos maiores. Mas antes de continuar, me conta, de qual cidade você está assistindo essa história? Comenta aqui embaixo. E se ainda não é inscrita no canal, clica no botão vermelho agora, porque essa história vai te fazer chorar, vai te fazer acreditar na bondade e vai te lembrar por que a gente nunca deve passar direto quando alguém precisa de ajuda. Agora sim, vamos começar do começo. A senhora olhava para Fernanda como se tentasse lembrar de algo muito distante. "Dona, deixe eu ajudar." Fernanda se aproximou devagar, com cuidado, como se estivesse lidando com um pássaro ferido que poderia voar a qualquer momento. "A senhora está passando mal? Quer água?" Água. A palavra pareceu fazer sentido. A mulher assentiu. Fernanda voltou correndo para o carro. Sofia estava com a cara colada na janela, observando tudo com aquela curiosidade intensa de criança de 7 anos. "Mãe, quem é a vovó?" "Não sei, amor, mas ela precisa de ajuda." Fernanda pegou a garrafa de água que sempre carregava, voltou. A senhora bebeu com sofreguidão, a água escorrendo pelos cantos da boca, molhando o vestido já sujo.
Suas mãos tremiam tanto que Fernanda precisou segurar a garrafa junto com ela. Devagar, devagar, não vai sufocar. Quando terminou, a mulher limpou a boca com as costas da mão. Fernanda viu melhor agora, o rosto cheio de rugas profundas, queimado de sol não de hoje, mas de muitos dias. Os lábios rachados, as unhas quebradas e sujas, o cabelo branco completamente embaraçado, cheio de pequenos gravetos. Como a senhora se chama? A mulher piscou, olhou ao redor, para a estrada, para o céu, para as próprias mãos. Depois, de volta para Fernanda. Eu não sei. Um frio percorreu a espinha de Fernanda, apesar do calor sufocante. A senhora não lembra o nome? Eu tô procurando minha casa. A voz dela saiu pequena, assustada, como uma criança perdida. Mas não acho, já andei tanto. A senhora mora aqui perto? Não sei, tudo tá diferente, não reconheço nada. Ela olhou para as próprias mãos segurando as latas de alumínio. Pareceu surpresa de vê-las ali. Por que eu tô com isso? Fernanda sentiu o peito apertar. Tinha visto o suficiente de idosos na clínica. Muitos levavam os bichinhos de estimação para reconhecer os sinais. A confusão, a desorientação, a memória falhando. Dona, vem comigo, vamos sair desse sol. A senhora pode sentar no carro, no ar-condicionado, enquanto eu decido o que fazer. Você é minha filha? Não, senhora, sou só alguém que quer ajudar. A mulher deixou Fernanda guiá-la até o carro. Quando abriu a porta traseira, Sofia se espremeu para o lado abrindo espaço. Oi, vovó, ela disse com aquela doçura que só crianças têm. Pode sentar aqui, tá quentinho. A senhora sentou com dificuldade. Fernanda viu que ela mancava da perna esquerda. Os pés estavam inchados, com bolhas estouradas, sangrando em alguns pontos. Ela tinha andado muito, muito mesmo. Sofia, passa aquele lencinho ali da frente para mim. Enquanto limpava gentilmente o rosto da senhora com lenço umedecido, Fernanda tentava pensar. O que fazer? Levar para a polícia? Para o hospital? Para o posto de saúde? O celular, claro, ligaria para a polícia. Mas quando pegou o telefone, não tinha sinal. Aquela estrada era conhecida por isso. Tinha trechos onde a operadora simplesmente não pegava. Mãe, ela tá chorando, Sofia avisou baixinho. Fernando olhou pelo retrovisor. A senhora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, silenciosas, enquanto olhava pela janela. Dona, a senhora tá bem? Eu só quero ir para casa, só quero minha casa. A voz dela quebrou. Por que ninguém vem me buscar? Onde tá todo mundo? Fernanda sentiu os próprios olhos marejarem. Tinha algo de profundamente triste naquela mulher. Não era só a confusão, não era só o desamparo. Era uma solidão tão grande que doía só de olhar. Eu vou te levar para um lugar seguro, prometo. Ligou o carro, voltou para a estrada. A cidade mais próxima com hospital e delegacia era Campos Verdes mesmo, sua cidade, a 20 minutos dali. Então, era para lá que iam. Durante o trajeto, Fernanda ia olhando pelo retrovisor. A senhora às vezes murmurava coisas incompreensíveis. Às vezes cantarolava uma música antiga. Às vezes apenas chorava quieta. Sofia, com aquela empatia natural de criança, segurou a mão da mulher. Não chora, vovó. A mamãe é boa. Ela vai cuidar de você. A senhora olhou para a mãozinha pequena segurando a sua. Sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, mas genuíno. Você é um anjinho. Meu nome é Sofia. E o da senhora? Era... A senhora franziu a testa, concentrada. Ana? Não. Aurora? Não. Desistiu, os ombros caindo em derrota. Não lembro. Fernanda acelerou um pouco mais. Quando chegaram em Campos Verdes, foi direto para o hospital municipal. Estacionou na frente do pronto-socorro, pegou a senhora pelo braço gentilmente e a ajudou a descer. Sofia, fica no carro, já volto. Mas mãe... Fica, tranca a porta por dentro. A recepção do hospital estava moderadamente cheia. Fernanda foi direto ao balcão. Preciso de ajuda. Encontrei essa senhora na estrada. Ela tá confusa, não lembra o nome, tá machucada. A recepcionista, uma moça jovem de cabelo preso, olhou para a senhora, depois para Fernanda. É parente sua?
Não, encontrei ela catando lata na beira da estrada. Acho que ela está perdida. Ah, a moça pegou uma ficha. Então vou chamar a assistente social também. Preenche isso aqui enquanto isso. Fernando olhou para o formulário. Nome, não sabia. Idade, estimava uns 80. Endereço, desconhecido. Parente mais próximo, nenhum. Era como se aquela mulher não existisse. Uma enfermeira veio buscar a senhora. Vem comigo, mãe, vamos te examinar. Eu vou junto? Fernanda perguntou. A senhora é parente? Não, mas... Então vai ter que esperar aqui, só familiares na sala de atendimento. Fernanda viu quando a senhora olhou para trás, os olhos arregalados de medo ao perceber que estava sendo separada. Não, não me deixa. Ela estendeu a mão para Fernanda. Por favor. Tá tudo bem, dona. Elas só vão te examinar, vão cuidar de você. Eu tô aqui, não vou embora. Promete? Prometo. A enfermeira levou a senhora para dentro. Fernanda ficou ali parada no meio da recepção, o coração apertado. Uma assistente social apareceu 20 minutos depois. Mulher de uns 50 anos, óculos na ponta do nariz, prancheta na mão. Você é quem trouxe a idosa? Sou. Me conta o que aconteceu. Fernanda contou tudo. A estrada, as latas, a confusão, a falta de memória. A assistente social anotava tudo. Provavelmente Alzheimer avançado. Vamos fazer alguns exames, mas a perda de memória é clara. O problema é que ela não tem documentos, não lembra nada, não tem como identificar. E agora? Agora tentamos descobrir quem ela é. Vou ligar para as delegacias da região, ver se tem registro de pessoa desaparecida que bata com a descrição. Mas ela suspirou. Pode levar tempo, dias, semanas. E ela fica onde enquanto isso? Aqui no hospital até estabilizar. Depois, provavelmente, vai para o abrigo municipal. Fernanda assentiu, mas algo dentro dela se revoltou contra essa ideia. Abrigo municipal. Como se aquela senhora fosse um objeto perdido e achado. Posso ver ela? Ainda estão examinando, mas deixa seu telefone. A gente liga se precisar de mais alguma informação. Fernanda deu o número, mas antes de ir embora, insistiu. Eu quero saber como ela vai ficar. Por favor, me liga com qualquer novidade. Tá bom, pode deixar. Voltou para o carro. Sofia estava com a testa colada no vidro. E a vovó? Tá com os médicos, eles vão cuidar dela. Ela vai ficar boa? Espero que sim, amor. No caminho de volta para casa, Fernanda não conseguia parar de pensar naqueles olhos assustados, naquele não me deixa desesperado. Ela tinha prometido não ir embora, mas foi embora. E aquela promessa quebrada incomodava mais do que deveria. Mas o que Fernanda não imaginava é que aquela senhora não era só mais uma idosa perdida. E o que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. Fernanda não dormiu direito naquela noite. Deitada na cama, olhando para o teto do quartinho pequeno, ela não conseguia tirar a imagem daquela mulher da cabeça. Os olhos vazios, as mãos tremendo. Por que ninguém vem me buscar? Às 2 da manhã, desistiu de dormir. Levantou, foi até a cozinha, fez um chá de camomila que não adiantou nada. Abriu o celular. Digitou no Google, idosa desaparecida Minas Gerais. Apareceram dezenas de resultados. Tantos idosos desaparecidos, tantas famílias procurando. Ela foi passando pelas fotos, uma por uma, tentando encontrar um rosto que parecesse com a senhora da estrada. Nada. Tentou outro termo, mulher 80 anos desaparecida. Mais resultados, mais rostos, mais histórias de famílias desesperadas. E então ela a viu. Uma foto num site de notícias de uma cidade chamada Vale do Sol, a 300 quilômetros dali. A matéria era de 2 meses atrás. Família procura idosa de 82 anos desaparecida há 15 dias. Amélia Costa sofre de Alzheimer avançado e saiu de casa sem avisar. Qualquer informação, ligar para. Fernanda aproximou a foto. Ampliou. O coração disparou. Era ela. Tinha certeza que era ela. O mesmo formato de rosto, os mesmos olhos, o mesmo nariz fino.
Na foto ela estava mais arrumada, obviamente, com o cabelo penteado e roupa limpa, mas era a mesma pessoa. Amélia Costa. Fernanda olhou o relógio, 2h20 da manhã. Não podia ligar agora, mas copiou o número da família, salvou a matéria e esperou o dia clarear com uma ansiedade que fazia o estômago revirar. Às 6 da manhã, não aguentou mais, discou. Tocou 4 vezes antes de alguém atender. Uma voz feminina, rouca de sono. Alô? Oi, bom dia. Desculpa ligar tão cedo. Meu nome é Fernanda e eu acho que encontrei a mãe de vocês, a Amélia. Silêncio do outro lado. Depois um barulho de movimento brusco. A voz voltou, agora completamente acordada, trêmula. O quê? Você encontrou? Você tem certeza? Vi a foto na reportagem e eu encontrei uma senhora ontem na estrada. Ela estava confusa, não lembrava o nome, mas eu acho que é ela. Onde? Onde ela está? A mulher estava quase gritando agora. No Hospital Municipal de Campos Verdes. Eu trouxe ela ontem. Um soluço do outro lado. E então, a gente vai agora. Agora mesmo. Já saímos. Deus do céu! Deus do céu! É ela? É mesmo ela? Acho que sim, mas vocês precisam vir confirmar. A gente vai. Obrigada, obrigada, obrigada. A mulher desligou. Fernanda ficou ali segurando o celular, o coração batendo forte. E se não fosse ela? E se fosse apenas uma semelhança? E se ela tivesse criado uma esperança falsa naquela família? Não, era ela. Tinha que ser. Às 7h30, Fernanda deixou Sofia na escola e foi direto para o hospital. Precisava estar lá. Precisava saber. Chegou no hospital ainda com o cheiro de álcool e café velho do corredor. Foi direto ao balcão da recepção. Bom dia, eu trouxe uma senhora idosa ontem, ela estava confusa, sem identificação. Ah, sim, lembro, a mesma recepcionista do dia anterior. Ela está ainda internada, está estável, mas ainda não conseguiram identificar. Eu consegui. Fernanda mal conseguia conter a animação. Achei uma reportagem de uma família procurando. O nome dela é Amélia Costa. Ela desapareceu de Vale do Sol há 2 meses. Os olhos da recepcionista arregalaram. 2 meses? Nossa Senhora! E a família sabe? Sabe. Ligaram para mim de madrugada. Devem estar chegando a qualquer momento. Vou avisar a assistente social. E os médicos? Se for mesmo ela? A moça sacudiu a cabeça emocionada. Que história, hein? Fernanda sentou na sala de espera. Os minutos passavam devagar demais. Cada carro que parava na frente do hospital fazia seu coração pular. Seriam eles? 9 horas. Nada. 9h30. Nada. 10 horas. Um carro parou. Uma família inteira desceu. Uma mulher de uns 50 anos, um homem mais velho, 2 adolescentes, uma criança. Todos com expressões de esperança misturada com medo. A mulher entrou praticamente correndo. Seus olhos procuraram pelo corredor até encontrarem Fernanda. Você é a Fernanda? Sou. Eu sou a Cecília, filha da Amélia. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado a viagem inteira. Ela tá aqui? Posso ver ela? Vou chamar alguém. A assistente social apareceu, conversou baixo com Cecília, pegou documentos, fotos antigas de Amélia, certidão de nascimento, histórico médico. Vou buscar ela, mas prepara o coração. Ela pode não reconhecer vocês. O Alzheimer. Eu sei, eu sei. Cecília limpou os olhos. Só quero ver se é ela, só isso. 5 minutos que pareceram 5 horas. E então a assistente social voltou, empurrando uma cadeira de rodas. Nela estava a senhora, Amélia, usando uma camisola hospitalar, o cabelo penteado, o rosto limpo. Parecia menor, mais frágil do que ontem na estrada. Cecília deu um grito e correu. Mãe! Mãe! Amélia olhou para ela, os olhos confusos, sem reconhecer. Cecília se ajoelhou na frente da cadeira, segurou as mãos da mãe, chorava sem parar. Mãe, sou eu, a Cecília, sua filha. A gente te procurou tanto, tanto. Cecília. Amélia repetiu o nome, experimentando na língua. Eu conheço você? Conhece, mãe, sou sua filha. O resto da família se aproximou, o homem, marido de Cecília, com os olhos marejados. Os adolescentes tentando ser fortes, mas claramente emocionados. A criança pequena olhando sem entender direito.
Vó, um dos adolescentes disse, é a vó. E então aconteceu algo. Amélia olhou para todos eles, um por um, e algo mudou em seu rosto. Não era reconhecimento completo, o Alzheimer tinha roubado isso dela, mas era algo, uma familiaridade, um calor. Vocês vieram me buscar? Viemos, mãe. Cecília beijava as mãos dela. A gente nunca parou de procurar. Fernanda estava encostada na parede, assistindo tudo de longe, chorando silenciosamente. A assistente social ao lado dela também limpava os olhos. Você salvou ela, a assistente social sussurrou. 2 meses perdida, se você não tivesse parado. Fernanda não conseguiu responder, apenas acenou com a cabeça. Cecília finalmente se levantou, olhou ao redor procurando. Quando viu Fernanda, caminhou até ela. Você é a Fernanda? Sou. Foi você que achou ela? Achei, ontem, na estrada. E então Cecília a abraçou, um abraço apertado, desesperado, de gratidão que não cabia em palavras. Obrigada, obrigada por não ter passado direto, obrigada por ter parado, obrigada por ter cuidado dela. A voz saía entrecortada pelos soluços. A gente tava perdendo a esperança, 2 meses sem saber se ela estava viva ou morta. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, não teria. Cecília se afastou, segurou os ombros de Fernanda. Você não tem ideia de quantas pessoas devem ter visto ela por aí e passaram direto. Mas você parou, você cuidou, você procurou. Fernanda não sabia o que dizer, apenas sorriu fraco. O médico chegou para conversar com a família. Amélia estava desidratada, desnutrida, com feridas nos pés, queimaduras de sol, mas estava viva e ia se recuperar. Podemos levar ela para casa? Cecília perguntou. Hoje não, precisa ficar internada mais uns 2 dias para estabilizar, mas depois pode levar. Vamos ficar aqui então, não vou deixar ela sozinha de novo. Fernanda se despediu discretamente. Precisava buscar Sofia na escola, precisava voltar para a vida normal. Mas quando chegou no carro, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Fernanda, sou a Cecília. Consegui seu número com o assistente social. Não tenho palavras para agradecer o que você fez. Quando der, precisamos conversar. Tem algo que quero te dar. Não é pagamento. Não tem dinheiro que pague uma vida, mas é gratidão. Fernanda guardou o celular, encostou a cabeça no volante e chorou. Chorou de alívio, chorou de emoção, chorou porque finalmente entendia que tinha feito algo que realmente importava. Mas o que ela não imaginava é que essa história estava apenas começando e que Cecília tinha algo em mente que mudaria a vida de Fernanda para sempre. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. No dia seguinte, Fernanda acordou com o celular explodindo de mensagens. Amigas que ela não falava há meses, colegas de trabalho, até gente que ela mal conhecia. Vi no jornal, você é a heroína. Que história linda! Fernanda abriu o navegador do celular confusa. Digitou Amélia Costa encontrada no Google. A primeira matéria que apareceu tinha uma foto dela. Alguém tinha tirado foto no hospital sem ela perceber. Mãe solteira encontra a idosa desaparecida há 2 meses catando lata em estrada. A matéria contava tudo. Como Fernanda estava voltando de deixar a filha quando viu Amélia, como parou para ajudar, como pesquisou na internet até encontrar a família, como o reencontro foi emocionante. Tinha até depoimento de Cecília. Essa mulher é um anjo, salvou minha mãe. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente. O telefone tocou. Era da clínica veterinária. Fernanda, você virou celebridade. A voz empolgada da doutora Paula, a veterinária dona da clínica. Tá todo mundo falando de você aqui. Doutora Paula, eu não fiz nada demais. Não fez nada demais. Você salvou uma vida. Aliás, tem um pessoal da TV regional aqui querendo falar com você. Deixei seu número, tudo bem? Da TV? É, querem fazer uma matéria, uma reportagem sobre você. Fernanda desligou meio em choque. TV? Reportagem? Ela não queria isso. Não tinha feito aquilo para aparecer. Tinha feito porque era o certo. Mas o celular não parava de tocar.
Primeiro a TV regional, depois uma rádio local, depois um site de notícias. Todos queriam entrevistar ela. Todos queriam contar a história da heroína de Campos Verdes. Você já se inscreveu no canal? Porque essa história vai muito além do que você imagina. À tarde, quando foi buscar Sofia na escola, foi recebida como celebridade pelos outros pais. É você, a moça que salvou aquela senhora! Que história linda! Você é um exemplo! Sofia estava radiante. Mãe, todo mundo na escola estava falando de você. A tia disse que você é heroína. Fernanda apenas sorriu, constrangida com tanta atenção. À noite, a TV regional tocou a campainha. Um repórter jovem com uma câmera e um microfone. Fernanda, sou o João, da TV regional. Podemos fazer uma entrevista rápida? Ela hesitou, mas acabou aceitando. Sentaram no sofá pequeno da sala. A câmera foi ligada. O repórter sorriu aquele sorriso profissional de TV. Fernanda, você se tornou uma heroína local ao encontrar Dona Amélia Costa, desaparecida há 2 meses. Conta pra gente, o que passou pela sua cabeça quando viu ela na estrada? Eu só pensei que ela precisava de ajuda. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas muita gente passa direto, não é? Por que você parou? Fernanda pensou por um momento. Porque eu sei como é se sentir invisível, como é precisar de ajuda e não ter ninguém. E não dá para simplesmente ignorar quando a gente vê alguém naquela situação. A entrevista durou 15 minutos. Fernanda contou tudo. Encontrar Amélia, a confusão, a busca na internet, o reencontro com a família. E o que a família disse para você? Eles agradeceram, muito, mas eu não merecia tanto agradecimento. Eu só fiz o que era certo. Quando o repórter foi embora, Fernanda sentou no sofá, exausta. Sofia se jogou no colo dela. Mãe, você vai aparecer na TV? Acho que sim. Você é famosa agora. Fernanda riu. Não, amor, não sou famosa, só fiz uma coisa boa. A vovó Amélia já tá melhor? Tá, a filha dela vai levar para casa em alguns dias. Quando ela for embora, posso visitar? Fernanda beijou o topo da cabeça da filha. Vamos ver. A reportagem foi ao ar naquela mesma noite no jornal local. Fernanda assistiu com uma mistura de orgulho e constrangimento. Ali estava ela, na TV, falando sobre bondade e empatia, dizendo que qualquer um teria feito o mesmo. Mas ela sabia que não era verdade, porque muita gente não faria, muita gente passaria direto. E talvez fosse por isso que aquilo estava mexendo tanto com as pessoas. No dia seguinte, Cecília ligou. Fernanda, sou eu, a Cecília. Oi, como tá sua mãe? Melhorando, comendo direito, dormindo bem. Amanhã a gente já pode levar ela para casa. A voz dela ficou mais suave. E eu queria te convidar para ir lá em casa, em Vale do Sol, conhecer onde minha mãe morava, ver ela instalada de volta no lar dela. E tem uma coisa que eu quero te dar. Cecília, você não precisa me dar nada. Não é sobre precisar, é sobre querer. Por favor, vem. Fernanda hesitou. Vale do Sol era 300 quilômetros. Significava pegar um dia inteiro, faltar no trabalho. Mas algo na voz de Cecília fez ela aceitar. Tá bom. Quando? Sábado que vem. Pode ser? Traga sua filha também. Minha mãe ficaria feliz em conhecer. Pode ser. A gente vai. Quando desligou, Sofia estava na porta do quarto, olhando com aqueles olhos grandes e curiosos. A gente vai visitar a vovó Amélia? Vamos? Iei! Sofia pulou. Posso levar um desenho para ela? Pode, amor. Ela vai adorar. O sábado chegou. Fernanda acordou cedo. Preparou uma mochila com lanches e água, vestiu Sofia com o vestido mais bonito que tinha e pegou a estrada. 300 quilômetros. 4 horas de viagem. A estrada era bonita. Cortava por fazendas, pequenas cidades, montanhas ao longe. Sofia ia cantando no banco de trás, feliz por estar numa aventura. Chegaram em Vale do Sol ao meio-dia. Era uma cidade pequena, do tipo onde todo mundo conhece todo mundo. Ruas arborizadas, casas simples mas bem cuidadas. Uma praça central com igreja e coreto.
A casa de Amélia ficava numa rua tranquila. Era uma casa térrea, pintada de azul claro, com um jardim na frente cheio de flores. Cecília abriu a porta antes mesmo delas baterem. Estava sorrindo, mas com os olhos marejados. Você veio? Vim. Essa é a Sofia. Oi, Sofia, que linda! Entra, entra. A casa cheirava a bolo recém-saído do forno e café fresco. Tinha aquele aconchego de lar de verdade. Fotos na parede, crochê nos sofás, plantas nas janelas. E lá, sentada numa poltrona confortável, estava a Amélia. Estava diferente, limpa, arrumada, o cabelo penteado em um coque baixo, usando um vestido florido limpo e um chale nos ombros. Parecia 10 anos mais nova do que na estrada. Mas os olhos continuavam confusos, vazios. Mãe, Cecília se aproximou, segurou a mão dela. Olha quem veio te ver, é a Fernanda. Lembra? Ela que te ajudou. Amélia olhou para Fernanda, estudou o rosto dela por um longo momento. Você me deu água. Fernanda sentiu os olhos marejarem. Dei, na estrada, lembra? Eu estava com sede. Amélia sorriu. Um sorriso vago, mas ali. Você foi boa comigo. A senhora também foi boa, deixou eu ajudar. Sofia se aproximou timidamente, estendeu um papel dobrado. Vovô, fiz um desenho para a senhora. Amélia pegou, abriu. Era um desenho de criança, 2 figuras de mãos dadas embaixo de um sol amarelo. Uma alta, uma baixa. Somos eu e a senhora, Sofia explicou. Amigas. Amélia olhou para o desenho por um longo momento. Depois o abraçou contra o peito. Obrigada, Anjinha. Cecília serviu café, bolo, salgadinhos. Elas conversaram por horas. Sobre Amélia, sobre como tinha sido os 2 meses de busca desesperada, sobre como elas tinham quase desistido. A polícia dizia que, depois de tanto tempo, que as chances eram pequenas. Cecília limpou os olhos. Mas eu não queria acreditar, não podia acreditar. E como ela saiu de casa? Fugiu, numa madrugada. A gente tinha trancado a porta, mas ela abriu mesmo assim. O Alzheimer, ele deixa a pessoa esperta de formas estranhas. Cecília suspirou. E quando percebemos, já tinha amanhecido. Ela tinha sumido. E andou 300 quilômetros? Pegou carona. Deve ter pedido ajuda para alguém que deixou ela no meio do caminho. Ou pode ter entrado em ônibus sem pagar. Ninguém percebeu. Não sabemos. Só sabemos que ela foi parar lá longe. Fernanda olhou para Amélia, que agora dormitava na poltrona. Como aquela mulher frágil tinha sobrevivido 2 meses sozinha? É um milagre, disse ela em voz alta. É você, Cecília corrigiu. Você é um milagre. E então Cecília fez algo que Fernanda nunca, em 1 milhão de anos, esperaria. Cecília levantou, foi até um armário, voltou com um envelope pardo. Quero te dar isso. Fernanda olhou para o envelope sem entender. O que é? Abre. Ela abriu. Dentro havia um cheque de valor alto, muito alto. Fernanda sentiu o sangue gelar. Cecília, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Não. Fernanda estendeu o cheque de volta. Eu não fiz aquilo por dinheiro. Fiz porque era o certo. Eu sei. Por isso mesmo quero te dar. Cecília não pegou o cheque de volta. Fernanda, você salvou minha mãe. Não tem preço para isso. Mas deixa eu pelo menos mostrar minha gratidão. Sua gratidão já foi mostrada. Por me convidar aqui, por me deixar ver que ela está bem. Fernanda colocou o cheque na mesa. Mas dinheiro, não. Cecília ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu. Tá bom, eu entendo. Mas então, ela hesitou. Deixa eu fazer outra coisa por você. Que outra coisa? Meu marido tem uma empresa, transportadora. É pequena, mas vai bem. E ele está precisando de alguém para o administrativo. Alguém organizado, responsável, confiável. Cecília olhou diretamente nos olhos de Fernanda. Alguém como você. Fernanda piscou. Você está me oferecendo emprego? Tô, aqui em Vale do Sol. Salário melhor do que você ganha agora. Carteira assinada, benefícios. E a gente te ajuda a se mudar. Arruma um lugar para você e Sofia morarem. O mundo pareceu parar. Fernando olhou ao redor daquela sala aconchegante, para aquela cidade tranquila que via pela janela, para Sofia que brincava tranquila no chão. Cecília, eu não sei o que dizer. Diz sim.
Cecília segurou a mão dela. Olha, não é caridade, é reconhecimento. E mais do que isso, é que eu quero você por perto. Quero que minha mãe te veja. Quero que você faça parte da nossa vida. Porque você já faz, desde o dia que você parou naquela estrada. Fernanda sentiu as lágrimas virem. Mas eu tenho uma vida em Campos Verdes. Sofia tem escola, tem amigas, eu tenho trabalho. Você tem uma vida lá, mas será que não pode ter uma vida melhor aqui? Cecília não estava pressionando, estava oferecendo. Não precisa decidir agora. Pensa, conversa com Sofia, visita a cidade, conhece a empresa. E se decidir que não, tudo bem, mas pelo menos considera. Na volta para casa, Fernanda não conseguia parar de pensar. Mudar de cidade, recomeçar, deixar tudo para trás. Era assustador, mas também era tentador. Mãe, Sofia perguntou do banco de trás. A gente vai morar lá? Não sei, amor. Por quê? Você gostou de lá? Gostei. É bonitinho. E a vovó Amélia mora lá? Fernanda sorriu pelo retrovisor. Você ficou amiga dela, né? Fiquei. Ela é legal, mesmo esquecendo as coisas. Ela é legal mesmo. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Fernanda sentou no sofá com um caderno e uma caneta. Fez 2 colunas: razões para ficar, razões para ir. Razões para ficar. Conheço a cidade. Sofia tem amigas aqui. Tenho trabalho. É a vida que conheço. Razões para ir. Salário melhor. Cidade mais tranquila. Oportunidade nova. Sofia poderia visitar a Amélia. Mudança. Recomeço. Ela olhou para a lista. Tecnicamente, as razões para ficar eram mais práticas, mais sensatas. Mas as razões para ir tocavam em algo mais profundo. Pegou o celular, ligou para a prima, aquela que cuidava de Sofia nas férias. Alô? Cris, sou eu. Desculpa ligar tarde. Imagina, que foi? Preciso de um conselho sincero. Manda. Fernanda contou tudo. A proposta de Cecília, a mudança, as dúvidas. Cris ficou em silêncio por um momento depois que ela terminou. Então disse: Você quer ir? Não sei. Não me engana. Você quer ir? Fernanda respirou fundo. Acho que sim. Então vai. Mas e se der errado? E se eu me arrepender? E se der certo? E se for a melhor coisa que você já fez? Cris riu do outro lado. Fernanda, você vive se sacrificando. Viveu sua vida inteira se sacrificando. Pelo pai da Sofia, por Sofia, pelo trabalho. Quando foi a última vez que você fez algo para você? Algo que te deixasse feliz? Eu não sei. Exatamente. Então vai. Tenta. Se não der certo, volta. Mas pelo menos tenta. Fernanda desligou, mas as palavras ficaram ecoando. Quando foi a última vez que você fez algo para você? Ela não lembrava. No dia seguinte, ligou para Cecília. Eu aceito. Quero ir. Do outro lado, um grito de alegria. Sério? Você vai vir mesmo? Vou, mas preciso de 1 mês para me organizar. Avisar no trabalho, tirar Sofia da escola, arrumar a mudança. 1 mês é perfeito. E Fernanda, você não vai se arrepender. Prometo. Quando contou para Sofia, a menina pulou no sofá. A gente vai morar perto da vovó Amélia. Vamos, mas você vai ter que mudar de escola, fazer amigas novas. Tudo bem, vou fazer um monte de amigas e vou visitar a vovó todo dia. Quando contou no trabalho, a doutora Paula ficou triste, mas compreensiva. Vou sentir sua falta, mas essa é uma oportunidade incrível. Você merece. O mês passou rápido demais. Entre arrumar caixas, cancelar contratos, despedidas, visitas ao Vale do Sol para conhecer a empresa e ver a casa que Cecília tinha arranjado para elas, e de repente era o dia da mudança. Um caminhão pequeno na frente da casa, suas poucas coisas sendo carregadas, vizinho se despedindo, Cris chorando, abraçando ela e Sofia. Se cuida e me visita, hein? Vou visitar, prometo. Na estrada, indo para Vale do Sol pela 2ª vez, mas dessa vez para ficar, Fernanda olhou pelo retrovisor. Via Campos Verdes ficando para trás, a cidade onde nasceu, onde Sofia nasceu, onde ela passou 32 anos da sua vida. E sentiu paz. Não era medo, não era arrependimento, era esperança. Mãe, Sofia perguntou, também olhando pela janela, você tá feliz? Fernanda sorriu. Tô, amor, acho que tô sim.
Quando chegaram em Vale do Sol no fim da tarde, Cecília estava esperando na porta da casa nova. Uma casa pequena, mas aconchegante. 2 quartos, quintal, varanda. Bem-vinda ao lar, ela disse, abraçando Fernanda forte. E naquele abraço, Fernanda entendeu que tinha feito a escolha certa. Porque às vezes a gente precisa de coragem não para lutar, mas para aceitar ajuda, para aceitar bondade, para aceitar que merece coisa boa. Mas a vida em Vale do Sol reservava surpresas que Fernanda não imaginava, e a ligação com Amélia ia se aprofundar de formas inesperadas. O primeiro mês em Vale do Sol foi uma montanha-russa de emoções. Tinha os dias bons, quando Sofia fazia uma amiga nova na escola, quando Fernanda acertava uma tarefa no trabalho e recebia elogios do chefe, quando elas jantavam na casa de Cecília e se sentiam parte de uma família. E tinha os dias difíceis, quando Sofia chorava porque sentia falta das amigas antigas, quando Fernanda se sentia perdida na cidade nova, não sabendo onde ficava o mercado mais barato ou qual farmácia abria aos domingos, quando a saudade de Campos Verdes apertava no peito. Mas mesmo nos dias difíceis, havia Amélia. Fernanda tinha criado o hábito de visitar a senhora toda semana. Levava Sofia junto. Elas passavam as tardes lá, conversando quando Amélia tinha dias bons, apenas sentando em silêncio quando ela tinha dias ruins, ajudando Cecília com pequenas coisas. "Você não precisa vir tanto", Cecília disse numa dessas tardes. "Sei que você está ocupada se adaptando." "Eu quero vir." Fernanda estava ajudando a dobrar roupas limpas, enquanto Amélia dormitava na poltrona. Ela me acalma, não sei explicar, mas quando tô aqui, sinto que tô no lugar certo." Cecília sorriu. "Sabe, minha mãe tá melhor desde que você chegou." "Como assim?" "Tem menos crises, menos confusão, como se a presença de você e Sofia a deixassem mais tranquila." Cecília dobrou um lençol. "O médico dela disse que ambiente familiar ajuda, e vocês viraram família para ela." Fernanda olhou para Amélia. A senhora dormia tranquila, um leve sorriso nos lábios. Sofia estava sentada no chão ao lado da poltrona, desenhando. Família. Sim, era isso que aquilo tinha virado. No trabalho, as coisas iam melhor do que Fernanda esperava. A transportadora não era grande, tinha uns 20 funcionários, mas era bem organizada. Fernanda cuidava da parte administrativa, pagamentos, notas fiscais, contratos, agendamentos. O marido de Cecília, João, era um homem de uns 55 anos, simpático, de poucas palavras, mas era justo. E confiava em Fernanda. "Você aprende rápido", ele disse na 3ª semana. "E é detalhista. Isso é raro." "Obrigada, seu João." "E outra coisa." Ele ajustou os óculos. "Sei que a Cecília que te trouxe aqui por gratidão, mas quero que você saiba, você está aqui por competência. Se não fosse boa, eu não manteria. Entendeu?" Fernanda assentiu, sentindo algo parecido com orgulho crescer no peito. Sofia também estava se adaptando. Fez amizade com uma menina da escola chamada Laura. Elas eram inseparáveis. Estudavam juntas, brincavam juntas, e Laura até foi dormir na casa delas uma vez. "Mãe, posso ir na casa da Laura no sábado?" "Pode, mas se comporta." "Sempre me comporto." Fernanda riu. Ver a filha feliz era tudo o que precisava. Num sábado à tarde, Fernanda estava na casa de Amélia, quando algo diferente aconteceu. A senhora estava tendo um dia bom, mais lúcida que o normal. Conversava, ria, até contava histórias antigas. "Eu lembro quando casei", ela dizia, os olhos distantes mais felizes. "Tinha 22 anos. Meu marido, o Antônio, tinha 25. A gente era tão jovem." "Como ele era?" Fernanda perguntou, sentada aos pés da poltrona. "Bonito, muito bonito, e gentil. Ele me tratava como princesa." Amélia sorriu. "Morreu faz 15 anos, câncer, rápido. Mas vivemos 50 anos juntos, bons anos. A senhora teve sorte. Tive, e tive a Cecília, minha filha." Amélia olhou pela janela, onde Cecília estava no quintal com Sofia. "Ela cuida bem de mim, mesmo quando eu não lembro quem ela é. Ela te ama muito, eu sei." Amélia virou para Fernanda. "E você, tem marido?" "Não, sou sozinha. Só eu e Sofia." "O pai dela?"
Foi embora. Não quis ser pai. Que homem tolo. Amélia pegou a mão de Fernanda. Você é boa mãe. Vejo no jeito que você olha para ela, no jeito que ela olha para você. Isso é amor de verdade. Fernanda sentiu os olhos marejarem. Obrigada. E você? Amélia estudou o rosto dela. Você é feliz? A pergunta pegou Fernanda de surpresa. Eu acho que sim. Ou tô tentando ser. Bom, a vida é curta demais para não tentar ser feliz. Amélia apertou a mão dela. E você merece. Merece muito. Naquele momento, algo mudou em Fernanda. Era como se Amélia tivesse dado permissão para algo que ela não sabia que precisava. Permissão para ser feliz. Para não apenas sobreviver, mas viver. Naquela noite, quando voltou para casa, Fernanda sentou na varanda pequena. A noite estava quente, o céu estava cheio de estrelas, muito mais visíveis do que em Campos Verdes. Sofia estava dormindo. A casa estava silenciosa. E Fernanda, pela primeira vez em muito tempo, apenas existiu ali. Sem pressa, sem preocupação. Apenas existindo. O celular tocou. Era uma mensagem de Cecília. Minha mãe ficou muito feliz hoje. Disse que você tem um dom de deixar as pessoas tranquilas. Obrigada por estar aqui, por fazer parte da nossa vida. Você não imagina o quanto isso significa. Fernanda respondeu. Eu que agradeço. Por tudo, por essa chance, por essa vida nova. E era verdade, ela agradecia de coração, porque meses atrás ela era apenas uma mãe solteira cansada dirigindo numa estrada qualquer. E agora era mais, era amiga, era família, era alguém que importava. Tudo porque parou para ajudar uma senhora pegando latas. Engraçado como a vida funciona às vezes. Mas a tranquilidade não duraria muito, porque algo estava prestes a acontecer que testaria tudo o que Fernanda tinha construído. Gente, comenta aqui, gratidão transforma vidas, vamos espalhar essa energia. O telefone tocou às 3 da manhã. Fernanda acordou confusa, tateando pela mesinha de cabeceira no escuro. Quando viu quem era, Cecília, o coração disparou. Ligações às 3 da manhã nunca eram boas notícias. Alô? Fernanda, a voz de Cecília estava quebrada, desesperada. É minha mãe. Ela fugiu de novo. Fernanda sentou na cama imediatamente, o sono evaporando. O quê? Como? Eu não sei. Tranquei tudo, juro que tranquei. Mas ela saiu. E quando acordei para dar o remédio dela às 2, a cama estava vazia. Cecília estava chorando agora. Já liguei para a polícia. João está procurando de carro. Mas da última vez ela andou tanto. Tô com medo, Fernanda. Muito medo. Eu vou ajudar. Vou procurar também. Você não precisa. Preciso sim. Me manda a sua localização. Vou para aí agora. Fernanda se vestiu às pressas. Acordou Sofia. Não tinha com quem deixar ela. Mãe, o que está acontecendo? A vovó Amélia sumiu. A gente precisa procurar ela. Sofia ficou acordada na hora. Ela tá perdida de novo? Tá, mas a gente vai achar. Chegaram na casa de Cecília 15 minutos depois. Havia 2 carros de polícia na frente. Policiais conversando com Cecília e João. Um deles anotava coisas numa prancheta. Tem Alzheimer avançado. Já fugiu uma vez há alguns meses. Ficou desaparecida 2 meses. Cecília explicava entre soluços. E a casa estava trancada? O policial perguntou. Tava, eu mesma tranquei. Ela pode ter aberto, acontece. O policial era um homem de uns 40 anos, experiente. Vamos fazer uma busca sistemática. Começar pelas ruas próximas, depois expandir. A senhora tem uma foto recente dela? Cecília pegou o celular, mostrou. Fernanda se aproximou. Eu também vou procurar. Fernanda, Cecília a abraçou. Obrigada. A gente vai achar ela, vai ficar tudo bem. Mas por dentro Fernanda estava apavorada. Amélia estava em algum lugar, perdida, confusa, possivelmente com frio. A noite estava gelada. E a cidade, apesar de pequena, tinha áreas ermas, estradas, fazendas ao redor. Podia estar em qualquer lugar. Os policiais dividiram as áreas. João foi de carro por um lado, Cecília pelo outro. Fernanda pegou uma área a pé, as ruas mais próximas da casa.
Sofia ia ao seu lado, uma lanterninha na mão. Vovó Amélia! Fernanda gritava. Dona Amélia! Ruas vazias, casas escuras, apenas o som de cachorros latindo ao longe. Procuraram por 2 horas. Nada. O pânico começava a tomar conta de Fernanda. E se não achassem? E se Amélia estivesse machucada? E se dessa vez... Não podia pensar assim. Mãe, vamos procurar ali. Sofia apontou para uma pracinha pequena. Já procuramos lá. Vamos de novo, por favor. Fernanda assentiu. Voltaram para a pracinha. Era um lugar simples, alguns bancos, uma gangorra, um escorregador pequeno. A noite completamente deserta. Vovó Amélia! Sofia gritou. E então ouviram. Um barulho, baixo, como um choro abafado. Ouviu isso? Fernanda sussurrou. Ouvi! Vem de lá! Sofia apontou para trás do escorregador. Elas correram, e lá, encolhida atrás do escorregador, estava a Amélia. Usando apenas uma camisola fina, descalça, tremendo de frio, chorando baixinho. Dona Amélia! Fernanda se ajoelhou ao lado dela. A gente te achou! Amélia olhou para ela, os olhos vazios e assustados. Eu tô perdida, não acho minha casa. Eu sei, mas vou te levar para casa, tá tudo bem agora. Fernanda tirou o próprio casaco, colocou nos ombros da senhora. Tá com frio? Muito. Vamos te aquecer. Sofia abraçou Amélia do outro lado. Vovó, a gente estava procurando a senhora, estava com saudade. Amélia olhou para a menina, uma fagulha de reconhecimento. Anjinha, sou eu, a Sofia. Fernanda ligou para Cecília. Achamos ela, tá na pracinha perto da escola. Vem buscar. Cecília chegou em 3 minutos, desceu do carro correndo, gritando. Mãe, mãe! Amélia olhou para ela, confusa ainda, mas ali, viva. Cecília a abraçou com tanta força que Fernanda temeu que a mulher quebrasse. Não faz isso de novo, não faz isso comigo. Desculpa, Amélia sussurrou. Eu só queria ir para casa. Você tá em casa, comigo, com a gente. Levaram Amélia de volta. Os policiais foram embora depois de confirmar que estava bem. O médico foi chamado para examinar. Apenas hipotermia leve, nada grave. Mas Cecília estava destruída. Eu não posso mais, ela disse para Fernanda enquanto preparava um chá quente para Amélia. Eu trabalho, tenho filhos, e minha mãe, ela precisa de cuidados 24 horas. Eu não dou conta sozinha. O que você vai fazer? Não sei. João sugeriu uma casa de repouso, um lugar especializado em Alzheimer, onde ela teria cuidados profissionais. Cecília limpou os olhos. Mas eu me sinto tão culpada só de pensar nisso. Não é culpa sua. Você fez tudo o que podia. Mas é minha mãe. Como eu vou internar ela? Fernanda não tinha resposta. Apenas segurou a mão da amiga. Nas semanas seguintes, a decisão foi tomada. Amélia seria levada para uma casa de repouso especializada. Ficava em outra cidade, a 50 quilômetros. Tinha enfermeiros 24 horas, médicos, atividades terapêuticas. Era o melhor para ela. Mas Cecília estava destruída de culpa. No dia de levar Amélia, Fernanda foi junto, para dar apoio, para estar presente. A casa de repouso era bonita, limpa, cheirava a flores e comida caseira. Os funcionários eram gentis, os quartos eram aconchegantes, mas era institucional, não era lar. Quando chegou a hora de ir embora, Amélia segurou a mão de Cecília. Você vai voltar? Vou, mãe, todo fim de semana, prometo. E a menina? E a moça boa? A gente também vem, Fernanda disse, ajoelhando-se ao lado da cama. Vou trazer a Sofia, a gente não vai sumir. Amélia assentiu, mas havia tristeza naqueles olhos. Tá bom. Na volta para casa, Cecília chorou a viagem inteira. Fiz a coisa certa? Ela perguntou. Fez, Fernanda respondeu com convicção, porque você colocou a segurança dela em primeiro lugar, e isso é amor. Mas ninguém imaginava que Amélia, mesmo longe, ainda tinha um papel importante a desempenhar na vida de Fernanda, e que esse papel se revelaria da forma mais inesperada possível. Fernanda cumpriu a promessa. Todo sábado, religiosamente, ela pegava Sofia e iam visitar Amélia na casa de repouso. Levavam flores, levavam desenhos que Sofia fazia durante a semana.
Levavam histórias, conversas, presença. Às vezes Amélia tinha dias bons, reconhecia-as, sorria, conversava. Contava histórias antigas, cantarolava músicas, segurava as mãos delas com força. Às vezes tinha dias ruins, olhava através delas como se fossem vidro, perguntava onde estava, chorava sem motivo aparente. Mas Fernanda e Sofia iam, sempre iam. Por que a gente continua vindo? Sofia perguntou num desses sábados, no carro a caminho da casa de repouso. Às vezes ela nem lembra da gente. Porque ela importa, e porque a gente prometeu. Fernando olhou pelo retrovisor. E sabe, amor, mesmo quando ela não lembra da gente, acho que no fundo ela sente. Sente que não tá sozinha. Como você sabe? Porque eu vejo. No jeito que ela relaxa quando a gente chega. No jeito que ela sorri, mesmo nos dias ruins. Presença importa, mesmo quando a pessoa não lembra direito. Sofia pensou nisso. Então a gente nunca vai parar de visitar? Nunca. Naquele sábado, quando chegaram, encontraram Amélia no jardim da casa de repouso. Estava sentada num banco de madeira, embaixo de uma jabuticabeira, olhando para o nada. Usava um vestido florido limpo, o cabelo penteado com cuidado pelas enfermeiras. Parecia estar em paz. Vovó Amélia! Sofia correu até ela. Amélia virou-se, e algo milagroso aconteceu. Ela sorriu, um sorriso grande, genuíno. Anjinha, você veio! Vim e trouxe desenhos. Fernanda sentou-se no banco ao lado dela. Como a senhora tá hoje, dona Amélia? Bem, tô bem. Amélia pegou a mão de Fernanda. Você é a moça boa. Sou, Fernanda apertou de volta. E vou continuar sendo. Elas ficaram ali por 2 horas, conversando quando Amélia tinha lucidez, apenas sentando em silêncio quando ela se perdia nos próprios pensamentos. Sofia mostrava os desenhos um por um, explicando cada detalhe com a seriedade de uma criança. Esse aqui é a senhora, a mamãe e eu, debaixo de uma árvore, que nem a gente tá agora. Amélia estudou o desenho. Tá bonito, você desenha bem. Obrigada, vou virar artista quando crescer. Vai ser uma artista linda. Naquele sábado, quando chegaram, encontraram Amélia no jardim da casa de repouso. Estava sentada num banco de madeira, embaixo de uma jabuticabeira, olhando para o nada. Usava um vestido florido limpo, o cabelo penteado com cuidado pelas enfermeiras. Parecia estar em paz. Vovó Amélia! Sofia correu até ela. Amélia virou-se, e algo milagroso aconteceu. Ela sorriu, um sorriso grande, genuíno. Anjinha, você veio! Vim e trouxe desenhos. Fernanda sentou-se no banco ao lado dela. Como a senhora tá hoje, dona Amélia? Bem, tô bem. Amélia pegou a mão de Fernanda. Você é a moça boa. Sou, Fernanda apertou de volta. E vou continuar sendo. Elas ficaram ali por 2 horas, conversando quando Amélia tinha lucidez, apenas sentando em silêncio quando ela se perdia nos próprios pensamentos. Sofia mostrava os desenhos um por um, explicando cada detalhe com a seriedade de uma criança. Esse aqui é a senhora, a mamãe e eu, debaixo de uma árvore, que nem a gente tá agora. Amélia estudou o desenho. Tá bonito, você desenha bem. Obrigada, vou virar artista quando crescer. Vai ser uma artista linda. Num desses sábados, havia uma festa na casa de repouso, aniversário de um dos moradores. Tinha bolo, refrigerante, música. Amélia estava animada, um dos dias bons. Estava até dançando com o senhor de bengala, os dois girando devagar ao som de uma música antiga. Fernando observava de longe, sorrindo. Ela parece feliz, uma enfermeira comentou ao lado dela. Parece. Você é parente dela? Não, só uma amiga. Uma amiga que vem toda semana, que traz a filha, que se importa. A enfermeira sorriu. Isso é raro. A maioria dos idosos aqui não recebe visita nenhuma vez por mês. Fernando olhou ao redor. Dezenas de idosos. Alguns sozinhos, alguns olhando para o nada. Alguns claramente esperando por alguém que não vinha. Isso é triste. É a realidade. A enfermeira suspirou. Mas você faz diferença para Dona Amélia. Ela fala de você. Nos dias lúcidos, ela diz, a moça boa vem hoje. É a primeira coisa que ela pergunta aos sábados. Fernanda sentiu os olhos marejarem. Eu não sabia. Agora sabe. E queria que você soubesse. Você é importante para ela.
talvez mais do que você imagina. Naquela noite, na volta para casa, Fernanda pensou naquelas palavras. Importante. Ela sempre se achou tão comum, tão normal, apenas mais uma pessoa tentando sobreviver. Mas para Amélia, ela era importante. Para Sofia, ela era tudo. Para Cecília, ela era amiga. Para João, ela era funcionária confiável. Ela importava. E perceber isso era libertador. Cecília também visitava, claro, mas o peso da culpa ainda a consumia. Eu deveria ter feito mais, ela disse numa dessas tardes, depois de visitarem Amélia juntas. Deveria ter contratado alguém para ficar em casa, deveria ter... Cecília, você fez o melhor que podia com o que tinha. Fernanda segurou os ombros da amiga. Sua mãe tá segura, tá cuidada, tá bem. E você visita toda semana. Isso é amor, isso é tudo. Mas ela me olha às vezes como se eu tivesse abandonado ela. Ela não pensa isso. O Alzheimer confunde ela. Mas no fundo, ela sabe que você ama ela. Cecília chorou no ombro de Fernanda. E Fernanda apenas segurou, deixou ela chorar. Ofereceu o que ela mesma precisara tantas vezes: presença. Num sábado diferente, quando chegaram para visitar, Amélia não estava no quarto. Ela tá na sala de atividades, a enfermeira explicou. Hoje tem terapia ocupacional, pintura. Foram até lá. Uma sala ampla, bem iluminada, com mesas espalhadas. Vários idosos pintando em telas pequenas, alguns com a ajuda de cuidadores, outros sozinhos. Amélia estava pintando. Fernanda e Sofia se aproximaram devagar para não interromper. A pintura era surpreendente. Não era boa tecnicamente. As cores transbordavam as linhas. Os formatos eram imprecisos. Mas tinha algo ali, algo genuíno. Era uma casa, com um jardim na frente, e 3 figuras de mãos dadas. Uma alta, uma média, uma pequena. Vovó, que lindo! Sofia exclamou. Amélia virou-se assustada, depois sorriu ao reconhecê-las. Gostou? Gostou muito. É a gente. É. Amélia olhou para a pintura. Minha família. Fernanda sentiu algo se partir e se reconstruir dentro do peito ao mesmo tempo. Nós somos sua família? São. Amélia pegou a mão dela. A moça boa, a anjinha, e eu, família. E naquele momento, naquela sala com cheiro de tinta e som de músicas antigas no rádio, Fernanda entendeu algo fundamental. Família não era apenas sangue, era escolha, era presença, era amor mesmo quando a pessoa esquecia seu nome. Era continuar aparecendo, sábado após sábado, mesmo quando doía, mesmo quando era difícil. Era isso que fazia família real. E essa família improvável estava prestes a enfrentar o desafio final, porque a saúde de Amélia estava piorando e decisões difíceis precisariam ser tomadas. A ligação veio numa quinta-feira. Fernanda estava no trabalho quando seu João bateu na porta da sala dela. Fernanda, é a Cecília, diz que é urgente. O coração dela disparou, atendeu o telefone com mãos trêmulas. Cecília? É minha mãe. A voz estava quebrada. Ela teve uma pneumonia, está internada no hospital. Os médicos, eles disseram que é grave. Fernanda fechou os olhos. Eu vou para aí. Você não precisa. Eu vou. Pegou a bolsa, avisou seu João que precisava sair, pegou Sofia na escola e foi direto para o hospital. Quando chegou, Cecília estava no corredor, o rosto inchado de tanto chorar. João ao lado dela tentando ser forte. Como ela tá? Mal, muito mal. Cecília limpou o rosto. A pneumonia atacou forte, e com a idade dela, com o Alzheimer, o corpo não tá respondendo bem. Posso ver ela? Pode, mas Cecília hesitou. Ela tá inconsciente, não vai reconhecer você. Tudo bem, eu só quero estar perto. Entraram no quarto. Amélia estava na cama, cercada de aparelhos, tubos, bips, aquele cheiro hospitalar de desinfetante e doença. Ela parecia menor, mais frágil, como se estivesse se desfazendo. Fernanda se aproximou, segurou a mão dela. Estava fria. Dona Amélia, sou eu, a Fernanda, a moça boa. A voz dela saiu baixa.
Vim te ver. Não houve resposta, apenas o som rítmico dos aparelhos. Sofia segurou a outra mão. Vovó, não fica doente, a gente precisa da senhora. Os médicos não davam muita esperança. A pneumonia era agressiva, o corpo de Amélia estava fraco demais. Podem ser dias, o médico disse, ou horas, não sabemos. Cecília decidiu ficar, Fernanda também. Seu João trouxe cobertores, comida, o que precisassem. Passaram a noite ali, no quarto, revezando entre sentar ao lado da cama e dormir desconfortavelmente nas cadeiras de plástico. Sofia dormia no colo de Fernanda, Cecília segurava a mão da mãe o tempo todo. Eu devia ter visitado mais, ela sussurrou numa hora da madrugada. Devia ter ficado mais tempo, devia. Você fez o que podia, e ela sabia que você amava. Como você sabe? Porque amor não precisa de memória, ele mora em outro lugar, no coração, e o coração dela sabia. Na manhã seguinte, algo mudou. Amélia abriu os olhos. Cecília estava cochilando quando Fernanda percebeu. Cecília, ela acordou! Todos se reuniram ao redor da cama. O médico foi chamado. Amélia olhava ao redor confusa, os olhos parando em cada rosto, tentando processar. Mãe, Cecília segurou a mão dela. Tô aqui. Cecília, a voz de Amélia era um fio, rouca, fraca. Minha filha. Sim, mãe, sou eu. Amélia sorriu. Depois olhou para Fernanda. A moça boa. Fernanda se aproximou, os olhos marejados. Tô aqui também. E a Anjinha? Sofia se aproximou timidamente. Tô aqui, vovó. Amélia olhou para as três, um olhar longo, como se estivesse gravando aquilo na memória, ou no coração, ou onde quer que ficam as coisas importantes quando a memória já não funciona mais. Vocês vieram. Sempre vamos vir, Fernanda disse, sempre. Amélia fechou os olhos novamente, mas estava sorrindo. O médico examinou, checou os aparelhos. Ela está estável no momento, mas é difícil prever. O corpo dela está lutando. Mais um dia, mais uma noite. Fernanda não saiu. Ligou para seu João dizendo que não ia trabalhar. Cecília faltou também. Elas ficaram ali, presentes. Foi numa manhã de sexta que aconteceu. O sol entrava pela janela do quarto. Havia pássaros cantando do lado de fora. O dia estava bonito. Amélia abriu os olhos de novo, olhou ao redor e dessa vez havia algo diferente no olhar dela. Clareza. Cecília, ela chamou, a voz ainda fraca, mas presente. Tô aqui, mãe. Eu te amo, sempre amei. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Cecília desabou em choro. Eu também te amo, mãe, tanto. Amélia olhou para Fernanda. Você salvou minha vida. Na estrada, lembra? Lembro. Fernanda mal conseguia falar. E a senhora salvou a minha também. Como? Me mostrando que bondade existe, que família é mais que sangue, que importar é possível. Amélia sorriu. Você sempre foi boa. Depois olhou para Sofia. Anjinha, continua desenhando. Você tem um dom. Vou continuar, vovó, prometo. Bom, Amélia respirou fundo. Parecia cansada, tão cansada. Tô pronta agora. Pronta para quê, mãe? Cecília perguntou, embora soubesse a resposta. Para descansar, para ir encontrar seu pai. Amélia fechou os olhos. Não chora por mim. Eu tive uma vida boa e encontrei vocês no final. Isso foi presente. Mãe, tá tudo bem, filha, tá tudo bem. E então, com o sol entrando pela janela, com as 3 pessoas que amava ao redor da cama, Amélia respirou fundo uma última vez e descansou. O som dos aparelhos mudou, os bips ficaram contínuos. Médicos e enfermeiras entraram correndo, mas não havia nada a fazer. Amélia tinha ido, em paz, cercada de amor, do jeito que todos mereciam ir, mas poucos conseguiam.
Cecília desabou. Fernanda a segurou. Sofia chorava silenciosamente. E ali, naquele quarto de hospital, 3 mulheres choraram a perda de alguém que era mãe, avó, amiga, tudo ao mesmo tempo. O funeral foi 2 dias depois. Muita gente veio. Parentes distantes, vizinhos antigos, moradores da casa de repouso. Até algumas enfermeiras foram. E Fernanda, e Sofia, sentadas na primeira fileira, como família, porque eram. Cecília fez o discurso principal. Falou sobre a mãe, sobre os bons tempos antes do Alzheimer, sobre como ela nunca desistiu de procurar quando Amélia sumiu, sobre como o final foi difícil, mas digno. E então pediu para Fernanda falar. Fernanda não esperava, mas levantou, foi até o microfone. Eu conheci Dona Amélia numa estrada. Ela estava perdida, confusa, pegando latas, e eu quase passei direto. A voz dela tremeu, mas continuou. Mas parei, e essa parada mudou minha vida, porque ela me ensinou que bondade vale a pena, que presença importa, que família é quem aparece, e eu vou carregar isso para sempre. Não tinha olho seco na igreja. Depois do funeral no cemitério, Sofia colocou um desenho no caixão. Para a vovó não esquecer da gente, ela explicou. Cecília abraçou Fernanda forte. Obrigada, por tudo. Eu que agradeço. Você sempre vai ser família, sempre. E enquanto diziam adeus a Amélia, não sabiam que a história dela continuaria viva de formas que nunca imaginariam. Uma semana depois do funeral, Cecília pediu para Fernanda ir até a casa dela. Tem algo que preciso te dar. Quando Fernanda chegou, Cecília a levou até o quarto que fora de Amélia. Ainda tinha o cheiro dela, um mix de talco e perfume suave. Minha mãe deixou isso. Cecília entregou uma caixa de sapatos velha. Era das coisas pessoais dela, da casa de repouso. E dentro tem uma coisa para você. Para mim? Abre. Fernanda abriu a caixa. Dentro havia fotos antigas, cartas amareladas, um terço, um broche de pérolas. E uma carta, mais recente, com o nome dela escrito na frente em letra trêmula, para a moça boa. Com mãos trêmulas, Fernanda abriu. A carta era curta, escrita obviamente num dos dias lúcidos de Amélia, provavelmente meses atrás. Fernanda, se você está lendo isso, significa que eu já fui. E tá tudo bem. Vivi bastante, vi muita coisa. E no final tive sorte de ter pessoas boas ao meu redor. Você foi uma dessas pessoas, talvez a mais importante, porque você me salvou quando eu estava mais perdida. E não só fisicamente. Você me salvou de morrer sozinha e esquecida. Por causa de você, eu tive família até o fim. Tive a Cecília, que sempre foi minha luz. Mas tive você também. E a Sofia. Vocês apareceram quando eu mais precisava. Então, obrigada por parar naquela estrada, por não passar direto, por continuar aparecendo mesmo quando eu não lembrava seu nome. Presença é amor. E você me amou. Tem uma coisa que eu quero que você tenha. Tá junto com essa carta. Era da minha mãe. Ela me deu. E agora eu dou para você. Porque você merece algo bonito. Algo que lembre que você importa. Vive bem. Ama bem. E nunca pare de ser essa pessoa boa que você é. Com carinho, Amélia. Fernanda estava chorando antes mesmo de terminar de ler. Cecília também chorava ao lado dela. O que ela deixou para mim? Fernanda perguntou. Cecília pegou algo de dentro da caixa. Um colar. Delicado. Uma corrente de prata com um pingente pequeno em formato de coração. Era da minha avó. Minha mãe usava em ocasiões especiais. E ela quis que você tivesse. Fernanda segurou o colar como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, ela quis. Cecília colocou o colar no pescoço de Fernanda. E fica lindo em você. Fernanda tocou o pingente. Ainda estava quente, como se carregasse algo da dona anterior. Obrigada, por tudo, por ter me incluído em tudo isso. Você sempre foi incluída, desde o primeiro dia. Os meses passaram.
A vida em Vale do Sol continuou. Fernanda trabalhava, Sofia crescia, Cecília e sua família continuavam sendo presença constante. Mas Amélia era sentida. Em cada conversa, em cada visita, em cada momento em que elas se reuniam e alguém contava uma história dela. Lembra quando ela fugiu e a gente achou ela na pracinha? Lembra quando ela pintou aquele quadro de nós três? Lembra quando ela chamou a Sofia de Anjinha pela primeira vez? As memórias mantinham ela viva. 6 meses após a morte de Amélia, Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Era de um programa de TV nacional, um daqueles programas de histórias reais emocionantes. Fernanda? Meu nome é Roberta, sou produtora do programa Histórias que Emocionam. Soubemos da sua história com Dona Amélia e gostaríamos de fazer uma reportagem, contar essa história para o Brasil inteiro. Fernanda ficou sem palavras. Eu não sei. É uma história linda, de bondade, de família, de amor. O Brasil precisa ouvir histórias assim. Fernanda conversou com Cecília, conversou com Sofia e decidiu aceitar. A equipe do programa veio até Vale do Sol, filmaram a cidade, a estrada onde Fernanda encontrou Amélia, a casa de repouso, o cemitério. Entrevistaram Fernanda, Cecília, Sofia, até seu João. Todos contando pedaços da história, como um quebra-cabeça que formava algo maior. O programa foi ao ar numa terça-feira à noite. Fernanda assistiu em casa, com Sofia no colo. Ver tudo ali, as imagens, as entrevistas, a narração emocionada, foi surreal. "É a gente, mãe!" Sofia exclamou quando apareceram na tela. É a gente. A repercussão foi imediata. O telefone não parava de tocar. Mensagens no celular, e-mails, pessoas que ela não via há anos entrando em contato. "Vi você na TV! Que história linda! Você é uma inspiração!" Mas mais que isso, pessoas começaram a contar as próprias histórias, de como ajudaram alguém, de como foram ajudadas, de pequenos gestos que mudaram vidas. Era como se a história de Amélia tivesse acendido algo nas pessoas, um lembrete de que bondade ainda existe, que vale a pena parar, que vale a pena se importar. 1 ano após a morte de Amélia, a família organizou uma homenagem. Plantaram uma árvore no cemitério, uma jabuticabeira, como aquela do jardim da casa de repouso onde Amélia gostava de sentar. Tinha uma placa. Em memória de Amélia Costa, mãe, avó e amiga, que nos ensinou que família é quem aparece. Fernanda, Cecília e Sofia estavam lá. Junto com João, os filhos de Cecília, alguns amigos. Cada um falou algo. Uma memória, um agradecimento, uma promessa de continuar o legado. Quando chegou a vez de Sofia, agora com 9 anos, ela se aproximou da árvore plantada. "Vovó Amélia, eu não vou esquecer da senhora nunca. Vou continuar desenhando. E toda vez que desenhar uma árvore, vou pensar na senhora." Depois elas ficaram ali, apenas existindo, sobre o céu azul, com o vento soprando suave, com o som de pássaros ao longe. "Ela está em paz", Cecília disse. "Tá." Fernanda tocou o colar que nunca tirava do pescoço. E a gente também. Porque era verdade. Paz tinha sido conquistada, não pelo esquecimento, mas pela memória honrada, pelo amor que continuava vivo. E enquanto a jabuticabeira cresceria ao longo dos anos, a história de Amélia continuaria sendo contada, inspirando, lembrando, provando que um único ato de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas gerações. 3 anos depois. Sofia tinha 12 anos agora. Já não era mais a criança pequena que encontrara Amélia naquele dia na estrada. Era pré-adolescente, toda opinião própria e personalidade forte. Mas continuava desenhando, e em cada desenho sempre havia uma árvore. Fernanda continuava trabalhando na transportadora, mas agora era gerente administrativa. Seu João tinha promovido ela 2 anos atrás, reconhecendo não apenas competência, mas comprometimento. "Você faz parte dessa empresa", ele disse no dia da promoção, "e dessa família." E era verdade. Fernanda tinha encontrado não apenas trabalho, mas pertencimento. Numa tarde de sábado, exatamente 3 anos após a morte de Amélia, Fernanda estava organizando umas coisas em casa, quando encontrou a caixa. A caixa que Cecília lhe dera, com as coisas de Amélia.
A carta, o colar, que ela usava todo dia, e outras coisas que ela guardara, mas nunca revisitara direito. Sentou-se no chão da sala e começou a olhar. Fotos antigas de Amélia jovem, linda, sorridente, cheia de vida. Cartas que ela escrevera para o marido quando ele estava vivo. Um diário pequeno, com anotações simples sobre o dia a dia. E então Fernanda encontrou algo que não tinha visto antes. Um envelope pequeno, escondido no fundo da caixa, sem identificação. Abriu. Dentro havia uma foto, mais recente, de todas elas juntas. Amélia, Cecília, Fernanda e Sofia. Tinha sido tirada naquele dia da festa na casa de repouso, quando Amélia dançava com o senhor de bengala. Elas estavam sorrindo, todas genuinamente felizes. E atrás da foto, com a letra trêmula de Amélia, minha família, completa, finalmente. Fernanda segurou a foto contra o peito e chorou, mas não era choro triste, era choro de gratidão, de compreensão, de amor que transcende a morte. Naquela tarde, Fernanda levou Sofia até o cemitério. Fazia tempo que não iam, a vida tinha ficado corrida, mas naquele dia sentiu que precisava ir. A jabuticabeira tinha crescido, não muito. 3 anos ainda era pouco para uma árvore. Mas já tinha uns galhos, algumas folhas, promessa de frutos no futuro. Oi, vovó, Sofia disse, sentando-se na grama perto da árvore. Trouxe um desenho novo. Era um desenho de todas elas, Amélia incluída, embaixo de uma árvore grande e cheia de frutas. Esse é como vai ser quando a jabuticabeira crescer, Sofia explicou. A gente toda junto de novo. Fernanda sentou-se ao lado da filha. Você sente falta dela? Sinto, mas... Sofia pensou. Mas parece que ela ainda está aqui, sabe? Tipo, no vento, nas árvores, nas histórias que a tia Cecília conta. É verdade, ela ainda está aqui. Mãe, obrigada. Fernanda olhou para a filha, surpresa. Por quê? Por ter parado naquele dia, na estrada, por ter ajudado ela. Sofia olhou para a árvore. Porque se você não tivesse parado, a gente não teria conhecido ela, não teria vindo para cá, não teria essa vida. Fernanda abraçou a filha. Eu que agradeço, porque você me ajudou, estava lá, foi corajosa e nos mostrou que até criança pequena pode fazer diferença. Foi nós duas então, foi nós duas. Uma semana depois, Fernanda recebeu uma ligação. Era de uma escola da cidade. Queriam que ela desse uma palestra para os alunos sobre bondade, sobre empatia, sobre a história dela e Amélia. Eu não sou palestrante, Fernanda disse, nervosa. Não precisa ser, só precisa ser você, contar sua história. As crianças precisam ouvir isso. Ela aceitou. No dia da palestra, o auditório da escola estava cheio. Crianças de todas as idades, professores, até alguns pais. Fernanda subiu no palco, o coração batendo forte. Sofia estava na primeira fileira, sorrindo encorajadora. Oi, meu nome é Fernanda, e há 3 anos eu quase passei direto por alguém que precisava de ajuda. E então contou tudo. A estrada, Amélia, a confusão, a busca, o reencontro, a família, a perda, o legado. As crianças ouviam em silêncio absoluto, alguns com lágrimas nos olhos. O que eu aprendi com Dona Amélia é simples. Parar vale a pena. Se importar vale a pena. Mesmo quando é difícil, mesmo quando é inconveniente. Porque a gente nunca sabe. Aquele momento pode mudar não só a vida da outra pessoa, mas a nossa também. Quando terminou, teve aplausos, longos, sentidos. Depois, crianças vieram falar com ela. Eu vou parar também quando ver alguém precisando. Vou ser boa igual a senhora. Vou lembrar da vovó Amélia. E Fernanda entendeu que o legado continuava, que a história de Amélia não morreu com ela. Estava viva, inspirando, multiplicando bondade. Naquela noite, Cecília, João e os filhos deles jantaram na casa de Fernanda. Tinha virado tradição, um jantar por mês, todos juntos, como família. Riam, conversavam, contavam histórias. E claro, falaram de Amélia.
Lembra quando ela fugiu e vocês acharam ela na pracinha? Um dos filhos de Cecília perguntou. Ele tinha ouvido a história 1000 vezes, mas nunca cansava. Lembro, Fernanda disse. Tava tão assustada. Mas achou. Sempre achava ela. Sempre aparecia. Porque prometeu, Sofia adicionou. E a gente nunca quebra promessas para quem a gente ama. Depois do jantar, quando todos foram embora, Fernanda ficou na varanda. O céu estava cheio de estrelas. A noite estava tranquila. E ela estava feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Não porque tudo era perfeito, não porque não tinha problemas ou dificuldades, mas porque tinha propósito, tinha conexão, tinha amor. Tocou o colar no pescoço, o coração de prata que Amélia lhe dera. Obrigada, ela sussurrou para o céu, por tudo, por ter aparecido na minha vida, por ter me ensinado, por ter me escolhido como família. E embora não houvesse resposta audível, Fernanda sentiu, no vento, no cheiro das flores, no silêncio confortável da noite. Amélia estava ali, sempre estaria. Porque amor não morre, amor se transforma, vira legado, vira história, vira inspiração. E essa história, de uma mãe solteira que parou numa estrada para ajudar uma senhora pegando latas, continuaria sendo contada. Para filhos, para netos, para desconhecidos que precisavam lembrar que bondade existe e que um único gesto pode mudar tudo. Sofia tinha 22 anos. Estava na faculdade, artes, obviamente, porque nunca parou de desenhar. Fernanda tinha 42. Cabelos começando a embranquecer nas têmporas, algumas rugas ao redor dos olhos, mas feliz, realizada. Era sócia da transportadora agora. Seu João tinha se aposentado e oferecido parte da empresa para ela e João, marido de Cecília. Eles tocavam juntos. Naquele sábado de outubro, 10 anos após a morte de Amélia, elas voltaram ao cemitério. A jabuticabeira tinha crescido, estava grande agora, forte, cheia de frutas maduras. Olha, Sofia apontou, tá cheinha de jabuticaba. Igual ela gostava, Fernanda disse. Sentaram-se embaixo da árvore, como faziam todo ano no aniversário da morte de Amélia. Mãe, às vezes eu penso, e se você tivesse passado direto naquele dia? E se não tivesse parado? Fernanda pensou. Acho que minha vida seria completamente diferente. A gente não estaria aqui, não teria essa família, não teria nada disso. Você se arrepende de alguma coisa? De nada, absolutamente nada. Fernanda olhou para a filha. Também não. A vovó Amélia, ela mudou tudo para a gente. Mudou mesmo. Ficaram ali por um tempo, apenas existindo, sob a sombra da árvore, com o cheiro de terra e jabuticabas maduras. Então Sofia se levantou. Vou pegar algumas frutas, para fazer geleia, igual a tia Cecília ensinou. Boa ideia. Enquanto Sofia pegava jabuticabas, Fernanda ficou ali, olhando para a lápide simples. Amélia Costa, 1931-2018, amada e lembrada. Oi, dona Amélia, ela sussurrou. Vim de novo, como sempre, como prometi. E então contou, sobre o ano que passou, sobre Sofia na faculdade, sobre a empresa indo bem, sobre Cecília, que tinha virado avó recentemente. Sobre a vida continuando, bonita e cheia, graças àquele encontro numa estrada há tantos anos. Obrigada, ela disse finalmente. Por tudo, por ter existido, por ter me deixado fazer parte da sua vida e por continuar sendo parte da minha. O vento balançou as folhas da jabuticabeira e por um momento, apenas um momento, Fernanda sentiu como se alguém tivesse tocado seu ombro carinhosamente. Sorriu, porque sabia, Amélia estava ali, sempre estaria. E quando Fernanda morresse, daqui a muitos e muitos anos, essa história seria contada. Para os netos de Sofia, para os bisnetos, para gerações que nem nasceram ainda. A história da mulher que parou na estrada, que não passou direto, que escolheu bondade e que mudou tudo. Fim.
E assim termina a história de Fernanda, Sofia e Dona Amélia. Uma história sobre parar quando outros passam direto, sobre bondade que transforma vidas, sobre família que se escolhe, sobre legados que continuam mesmo após a morte. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo. Cada curtida nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias de esperança. Compartilhe com aquela amiga que precisa lembrar que um único gesto pode mudar tudo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias emocionantes que vão restaurar sua fé na humanidade. Conta pra gente. Você já ajudou um desconhecido? Como foi? Você já foi ajudada por alguém inesperado? Qual parte dessa história mais te emocionou? Lembra, você nunca sabe quando um único ato de bondade vai mudar não apenas a vida de alguém, mas a sua também. Então, não passa direto. Para, ajuda, se importa. Porque às vezes a pessoa que você salva acaba sendo quem salva você. Até a próxima história, e que você tenha a coragem de parar quando todo mundo passar direto.